pessoal, eu vou passar continuando as nossas aulas de resolução de questão para o Enem. São aulas, resolução de questão mais aulas. Se você perceber, tem sempre uma explicaçãozinha do conteúdo ali, o máximo que eu posso, inclusive análise da questão. Quem quiser o curso completo, toenemai.com.br. Esse é um curso em parceria do Direto ao Ponto com o Eu Vou Passar. Vamos lá. Questão 112. Aquela questão típica de tipo, não tenho o que fazer, colocar 2 textões enormes que falam praticamente sobre a mesma coisa e eles querem que você compare. Vamos lá. Caneta. Texto 1. Nessa época do ano em que comprar compulsivamente é a principal preocupação de boa parte da população. Comprar compulsivamente. Ok, já entrei no assunto. Texto 2. Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossa vida. Consumismo. Ok, vamos para ler. Vamos ler a alternativa. Esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Quando você lê ali a primeira frase, você meio que entrou no assunto, dá para perceber. Ambos partem do ponto de vista de que esse hábito, ambos partem do ponto de vista. O que eu tenho que pegar dos 2 textos? Os pontos de vista. Além, é claro, da sua análise crítica, certo? Texto 1. Nessa época do ano, em que comprar compulsivamente é a principal preocupação de boa parte da população, é imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na propagação de determinados comportamentos que induzem ao consumismo exacerbado. No clássico livro O Capital, de Karl Marx, aponta que, no capitalismo, os bens materiais, ao serem fetichizados, passam a assumir qualidade que vão além de mera materialidade. Olha o pensamento. Passam a assumir qualidades que vão além de mera materialidade. As coisas são personificadas. As coisas são personificadas, passam a ter qualidade de pessoas, e as pessoas são coisificadas. As pessoas são transformadas em objetos. Em outros termos, um automóvel de luxo, uma mansão em um bairro nobre ou a ostentação de objetos de determinadas marcas famosas são alguns dos fatores que conferem uma maior valorização e visibilidade social a um indivíduo. Ou seja, os valores começaram a modificar. O que faz você ter mais visibilidade e mais valorização social é o que você tem e não quem você é, certo? Texto 2. Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossas vidas, modifica nossas relações, gera e rege sentimentos, engendra fantasias, aciona comportamentos, faz sofrer, faz gozar. Às vezes, constrangendo-nos em nossas ações no mundo, humilhando e aprisionando. Às vezes, ampliando nossa imaginação e nossa capacidade de desejar, consumimos e somos consumidos. Ele está falando do desejo, consumismo como desejo. Numa época toda codificada como a nossa, o código da alma, o código do ser, virou o código do consumidor. Ou seja, você é aquilo que você consome. Não é a melhor definição, mas é exatamente isso. Você é o que você consome. Quando a gente está falando de consumismo, tá? Não do que é correto. Também que o que é correto é para você, pode não ser para mim. Fascínio pelo consumo. Fascínio pelo consumo. Felicidade, luxo, bem-estar, boa forma, lazer, elevação espiritual, saúde, turismo, sexo, família e corpo são hoje reféns da engrenagem do consumo. Ou seja, o que é importante para você, coisas que eram boas, hoje são reféns, elevação espiritual, saúde, família, boa forma, lazer, estão reféns da engrenagem do consumo. Tudo virou produto, tudo se tornou um produto. Tudo você pensa em consumir. Vamos lá. Esses textos propõem uma reflexão crítica, dá para perceber isso pela análise, sobre o consumismo. Ambos partem do ponto de vista de que esse hábito desperta desejo de ascensão social. O hábito do consumismo desperta o desejo da ascensão social? Tem certeza? Provoca mudanças nos valores sociais. Vejam só. Esse texto propõe uma reflexão crítica sobre o consumo, sobre o consumismo. Ambos partem do ponto de vista de que o hábito do consumismo provoca mudanças nos valores sociais. O que era importante, o que você deveria valorizar hoje, antes, se tornou hoje coisas diferentes. Então, quem é consumista hoje não valoriza uma boa vida, um lazer, um momento em família. Valoriza o carro, valoriza a casa, valoriza a viagem, valoriza bens.
Entendeu? Então, os valores sociais para as coisas, porque te faz importante quando ele diz aqui no texto 1, são alguns dos fatores que conferem maior valorização e visibilidade ao indivíduo, não são quem você é, mas o que você tem. Porque ele falou aqui, ó, automóvel de luxo, uma mansão, ostentação de objetos de marca famosa. Então, os valores mudaram. Não é quem você é, mas o que você tem que faz você ser importante e se destacar socialmente. Então, o texto, ele provoca mudança nos valores sociais, no contexto geral da sociedade. Advém de necessidades suscitadas pela publicidade. Apesar da publicidade ter, sim, influência sobre isso, não é só isso, tá? Não. Deriva da inerente busca por felicidade pelo ser humano. Inerente busca por felicidade, quando você compra alguma coisa, não só isso. As pessoas encontraram prazer nisso, não só a felicidade. Tá? Resulta do apelo do mercado em determinadas datas, tem nada a ver. Desperta o desejo de ascensão social, não tem nada a ver. De certa forma, ele te projeta, mas não é questão do desejo, despertar o desejo de não tem nada a ver com... Por mais que isso diga alguma coisa sobre você, e esse texto número 1 fala um pouco sobre isso, não é só isso. A gente está falando de mudanças nos valores sociais. O que o consumismo está fazendo? Está mudando o comportamento das pessoas. Okay? E o que é de valor, de fato, para elas. Próximo. Questão 113, 113 mesmo. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e o seu autor, comete um erro. A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos. Quando a gente tá, coesão e coerência, tem aula sobre coesão e coerência completa lá no toniaí.com.br. Quando a gente está falando de recursos coesivos, a gente está falando de pequenas palavrinhas que ajudam a conectar as ideias do texto, tá? Entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos 2 pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de, ou seja, esses 2 pontos aqui foi colocado por quê? Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e o seu autor, comete um erro, 2 pontos. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu leitor. Apesar da mensagem ser muito bonita, ele quer saber tecnicamente por que esse 2 pontos bonito foi colocado aí. Nós temos aqui o erro. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e o seu autor comete um erro. Qual erro é esse? E os 2 pontos foi colocado ali para que na sequência esse termo erro fosse melhor explicado. Essa é uma das características dos 2 pontos, mas não é a única. Só que para você entender tem que ir lá no toniaí.com.br, ok? Então os 2 pontos foi colocado aqui para dizer que, olha, esse erro aqui, eu quero saber o que que é. Então, o que vem na sequência vai me dizer, vai me explicar melhor esse termo aí. Vamos lá. Então, os 2 pontos caracterizam a operação textual realizada com a finalidade de comparar elementos opostos. Onde é que tem elementos opostos? Não. Relacionar informações gradativas. Intensificar o problema conceitual. Induzir um argumento esclarecedor. Você lembra do que eu falei? Agora mesmo, eu tenho esse termo, eu quero que esse termo seja melhor explicado. Introduzir um argumento esclarecedor, uma informação esclarecedora, que vai esclarecer o significado da palavra erro. Comete um erro. Que erro? Você está me dizendo que quando você procura a essência do conto, você procura que erro. Então, ele vai explicar depois dos 2 pontos. Então, introduzir um argumento esclarecedor, essa é a resposta certa. Deixa eu eliminar as outras. Compara elementos opostos? Não. Relaciona informações gradativas? Não. Intensifica o problema conceitual? Que problema conceitual? Não. Assinalar uma consequência hipotética. Que consequência hipotética? Ele ia me explicar o negócio do erro lá. Então, não. Resposta correta, letra D. Conseguiu entender? Espero que essa aula tenha sido fácil. Tenha te ajudado a entender melhor, porque aqui a gente vai direto ao ponto. O negócio da gente aqui é ir direto ao ponto para que a gente passe. Então, em parceria do Direto ao Ponto, como eu vou passar, tá oferecendo para você o Tô Nem Aí, mais informações sobre o curso completo, toneai.com.br. Tá? Até a próxima aula.